O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o 29º domingo do tempo comum. Ouvimos em muitas passagens evangélicas, muitos que às vezes estão ali diante de Jesus e não estão preocupados em acolher a mensagem que Jesus está comunicando, não estão preocupados em ouvir sobre o reino de Deus, nem em serem curados, nem em serem libertos. Mas que Jesus em algum momento falasse ou fizesse alguma coisa que fosse contra a lei de Moisés, para que eles pudessem então acusá-lo, prendê-lo, condená-lo, né? Então Jesus tem ali diante de si alguns fariseus que começam fazendo elogios para Jesus. Uma pessoa hipócrita, como a expressão que o próprio Jesus usa para se referir a esses fariseus, uma pessoa falsa, como temos, né, ao nosso redor, tenho certeza que você tem pessoas falsas à sua volta, às vezes no seu convívio, todos nós temos essas pessoas e às vezes em alguns momentos, porque somos fracos, falhos, né, por causa do nosso pecado, também nós somos falsos com algumas pessoas com as quais nós convivemos. Uma pessoa falsa ou hipócrita, quando ela quer te fazer mal, ou age como esses fariseus estão agindo com Jesus, começa elogiando. Veja a maldade dessas pessoas, eles começam elogiando Jesus para depois fazer uma pergunta maliciosa, acreditando que Jesus cairia então, né, na armadilha, como o próprio Evangelho usa a expressão armadilha, que Jesus cairia na armadilha que eles estão então preparando. Mas Jesus chama-os de hipócritas e pede que eles apresentem então a moeda. Ao apresentá-la está ali, né, a figura de César. E essa é uma passagem, uma expressão conhecida por todos nós. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, meus queridos, ao ouvirmos esta mensagem, nós precisamos imediatamente nos questionar, não é? Sobre a nossa conduta, a nossa caminhada cristã. Aquele que se propõe ao seguimento do Cristo precisa ser verdadeiro. Não pode ser hipócrita, não pode ser falso, né? Não pode viver de mentiras. Então, ao dizer aqui, dai a César, pois, o que é de César, Jesus diz também para nós que nós devemos ser responsáveis com os compromissos que nós firmamos. Então, ser cristão também implica ser responsável, no sentido de pagar os impostos que nós temos que pagar, de pagar as dívidas que nós fizemos, né, de honrar com os nossos compromissos. Isso tudo precisa fazer parte da vida de um cristão. Não condiz com a vida de uma pessoa que se propõe a seguir a Jesus, viver as coisas de Deus, ser corrupto, fazer compromissos e não honrar com os seus compromissos, não pagar, não assumir as suas responsabilidades, não pagar aquilo que lhe é devido, não pode fazer parte da vida de um cristão esse tipo de comportamento.
E ao ouvirmos de Jesus, dai a Deus o que é de Deus, nós também precisamos nos questionar o que nós temos oferecido ao Senhor. Que parte ou parcela da sua vida você tem oferecido a Deus, ou o que você tem oferecido para Deus. Neste mundo tão corriqueiro, tão cético, né? O mundo tem caminhado a passos largos para se afastar de Deus, e muitos, mesmo na igreja, têm se afastado do Senhor porque não reza, porque não vive os sacramentos, porque não vive os seus compromissos, não tem compromisso de leitura diária da palavra, não tem vida de oração. Neste mundo que tem caminhado desta forma, muitas vezes nós ouvimos ou mesmo nós dizemos, não tenho tempo para Deus, né, não tenho o que oferecer para o Senhor, mas ao mesmo passo nós temos investido um tempo precioso da nossa vida com outras coisas, né, e temos nos doado para muitas coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus, aquilo que o mundo tem nos oferecido. Nós temos dado uma boa parcela da nossa vida para essas coisas que nos afastam cada vez mais de Deus e que ferem o coração do Senhor. Então, ao ouvirmos esta passagem do Evangelho, iniciando esta semana, que nós possamos refletir sobre a nossa vida e observar o que nós temos dado para Deus e o que nós temos dado para o mundo. Como está a nossa vida? Nós sabemos por uma outra passagem evangélica que não tem como nós servirmos a dois senhores, né? Não tem como nós queremos viver as coisas de Deus e viver as coisas do mundo. Ou vivemos inteiramente a nossa vida em Deus, o nosso compromisso com Deus, assumindo nossas responsabilidades e aquilo que nos é devido, ou de fato nós dizemos que não temos o que oferecer para Deus ou que não queremos oferecer nada para Deus e vamos viver a nossa vida conforme o mundo orienta. Querer viver as duas coisas não é possível. Que ao ouvirmos esta mensagem, fazermos esta reflexão, nesta semana que está começando, o Espírito Santo de Deus nos abençoe, para que tenhamos a força necessária de mudar aquilo que precisa ser mudado e fazer com que a nossa vida seja mais agradável ao Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.